É comum ouvir que quem gosta de treinar e fazer dieta não sabe falar com mulher. Eu vou provar que isso realmente acontece. Pelo menos no meu caso, eu acabei estragando tudo com a menina que eu gostava da pior maneira possível. Pra mim é até um pouquinho triste agora de contar isso, mas foi o que eu fiz, então vamos lá. Primeiramente, eu contei a situação no meu primeiro vídeo sobre esse assunto, como que isso estava me consumindo. E desde aquele último vídeo, que no final eu disse que na próxima semana eu iria de qualquer jeito ter a atitude de falar com ela para conseguir esclarecer isso. E de certo modo, meu plano começou dando certo. Nessa mesma semana, ela postou um story. Ela postou 4 fotos de como tinha sido um resumo do mês passado dela. E uma dessas 4 fotos que ela tinha postado me deu uma oportunidade boa para responder. Era um desenho bem engraçadinho de uma menina forte fazendo um duplo bíceps com a coxa cortada e o abdômen trincado. Eu achei uma boa oportunidade para responder. Eu também não tava com muito tempo para puxar assunto, então eu não queria conversar. Eu queria só chamar um pouco da atenção dela e responder alguma coisa legal. E foi uma estratégia boa, eu respondi, ela achou engraçadinho, ela me respondeu de volta, depois eu respondi de volta e ficou por isso mesmo. Mesmo sem muito assunto, foi só uma brincadeirinha que eu achei que foi legal. Se tivesse parado só por aí, tudo bem. Só que mesmo que eu tenha acertado em alguma coisa, depois eu tenho que ir lá e fuder tudo. E nessa primeira semana, depois que eu tava disposto a falar com ela, acabou que não foi, mas dessa vez eu ignorei, porque teve só 3 dias de aula, eu só fui um. Eu deixei pra próxima semana. Mas enfim, na próxima semana aconteceu. Segunda-feira eu não fui na aula, aí terça-feira eu fui. E tava determinado a ter coragem de falar com ela. Só que eu cheguei no intervalo e fiquei com isso na minha cabeça e tentei achar uma forma boa de chegar nela e ter coragem, mas eu não consegui. Pelo menos como eu não consegui, eu me planejei para 100% no próximo dia ter coragem e criar uma oportunidade boa para conseguir falar com ela. Eu tava focado. Por mais que eu fosse muito ruim nisso, eu tava me esforçando. O plano era o seguinte, na quarta-feira eu de novo iria falar com ela, tentar falar com ela no recreio, só que dessa vez de uma maneira um pouco melhor. Eu saio da sala sempre antes dela, então eu poderia sair e ficar esperando ela lá no corredor. A turma dela sai um pouquinho depois da minha, mas ela sempre é uma das últimas a sair. Como eu pegaria ela saindo do corredor, não seria tão estranho, porque ela não estaria parada e eu chegaria do nada. Ela viria na minha direção e aí eu aproveitaria. Foi a melhor maneira que eu pensei de me sentir confortável para chegar nela. Eu pararia ela para conseguir conversar com ela. E o que eu tinha na minha cabeça era que na outra semana passada eu realmente tive a impressão de que ela estava sentada no banco com alguns amigos e ela foi indo na minha direção junto com uma amiga e conversando e meio que dando risada. E ela parecia estar muito nervosa, ela parecia estar com vergonha. E aí quando ela estava vindo na minha direção, ela de uma maneira estranha desviou e sentou no banco que tinha do lado. E não foi mais na minha direção, porque eu estava sentado no banco comendo. E eu pensei que ela estava tentando ter coragem para ir falar comigo, assim como eu já tinha feito várias vezes com ela e não tinha conseguido nada mais além do que eu contei no último vídeo. Mas enfim, eu tive esse um sinal e na minha cabeça eu pensei que aquilo lá era uma coisa boa, que ela realmente queria falar comigo, mas não teve coragem. Aí naquele dia ficou por isso e eu iria perguntar pra ela se aquilo lá tinha sido impressão minha ou se ela realmente queria falar comigo e não teve coragem. Isso iria causar uma identificação. E na minha cabeça eu tinha pensado em tudo. Se ela dissesse que naquele dia ela não tava querendo falar comigo, eu iria simplesmente tentar desenrolar, eu iria dizer, então aquele dia lá foi impressão minha, só que já aconteceu comigo que eu queria falar contigo e acabei ficando nervoso e foi difícil, só que agora eu tô falando contigo porque eu não posso desistir do que é difícil, alguma coisa assim. Eu iria tentar conversar com ela e achar algum assunto breve e depois ela poderia continuar indo pra onde ela tava indo, só pra ela poder conversar um pouco comigo e ver que eu sou de boa. E se ela dissesse que não, então não teria tanta identificação como era o meu plano, só que eu ainda achei que ela iria dizer que sim, então aí daria certo a ideia da identificação, que ela também queria falar comigo, que ela também não teve coragem. Eu queria muito que ela dissesse que sim, só que se ela dissesse que não, eu tinha um planejamento também pra fazer dar certo. Plano contado, agora vamos pra ação. Pelo menos tudo aconteceu, eu já sei como que se desenrolou, então eu posso contar. Pelo menos dá pra tornar isso um pouco divertido. Nessa quarta-feira aconteceu tudo normal. Eu saí antes da sala pra ir pro recreio, fiquei lá esperando ela no final do corredor. Como sempre, ela foi uma das últimas a sair e ela saiu junto com uma amiga dela. Inclusive, essa amiga dela me deu uma bela de uma moral, porque eu comecei a falar com ela e ela continuou andando, percebendo que eu queria falar com ela, então ela deixou a amiga dela, foi andando também e deixou ela lá
comigo. E por mais que coisas como essa tenham me ajudado, eu consegui estragar tudo mesmo assim. Enfim, eu consegui parar pra conversar com ela finalmente. E aí já começou a não ir tudo exatamente como planejado. A minha voz já não tava muito firme, eu não tava muito confiante. Eu tava ali numa luta interna pra permanecer confiante, mas pelo menos eu consegui falar. Mesmo com as dificuldades, eu ainda era um homem que tinha o propósito de conseguir finalmente falar com o seu amor. Tá bom, foi um pouquinho exagerado, mas vocês entenderam. Eu perguntei pra ela se na semana passada ela queria ter ido falar comigo e acabou não tendo coragem. Aí depois que eu perguntei, ela acabou me pedindo pra repetir a pergunta. Tentei me acalmar um pouquinho, eu não tava extremamente nervoso, mas tava aí com uma dificuldade. Aí quando eu repeti, ela entendeu um pouquinho melhor. Ela também tava um pouco nervosa e tava um pouco desconfortável. Acabo me culpando um pouco por não ter conseguido deixar ela confortável. E esse era o meu objetivo. Então, esse foi um dos principais motivos pra depois eu perceber que eu não tava pronto pra tudo isso. Mas continuando a história, ela tava um pouco nervosa, mas aí ela entendeu um pouquinho melhor. Dessa vez, ela acabou ficando um pouquinho confusa e me perguntou se ela queria falar comigo. Ela perguntou quando isso. E aí eu respondi, na semana passada eu tive a impressão que tu queria falar comigo e não foi. E ela tava meio sem graça e ela tava realmente tentando lembrar muito e ela me disse que não lembrava. Ela meio que tava fazendo um esforço genuíno pra lembrar e não lembrava. Isso foi muito estranho. Fugiu de tudo que eu tava esperando. Ela queria lembrar, realmente não tava lembrando. E aí ela me disse que não tava lembrando, eu vou saber se ela tava lembrando ou não. Mas isso foi o que aconteceu. Não sei se ela realmente esqueceu ou o que foi. Só que ela disse que realmente não estava lembrando. Como isso tinha sido estranho, tinha demorado muito tempo só para eu conseguir responder essa perguntinha. E depois ela não respondeu, ela me disse que não lembrava. Por causa de tudo isso, aí eu fiquei um pouco mais nervoso e resolvi sair. E aí eu disse, então foi impressão minha, foi engano, sei lá. E fui me afastando, me desculpando. Foi mal, deve ter sido engano, meu. Porque eu tava nervoso e queria sair dessa situação. Aí eu me afastei, ela continuou indo pra cantina e eu fui lá pro outro lado da escola. Depois disso eu quis me dar uma semana a mais de prazo pra fazer isso, porque eu tinha prometido que eu pelo menos iria ter iniciativa. E na verdade eu tive a iniciativa, só que acabou dando errado. Mas como pelo menos eu tive coragem pra ir lá e fazer, então eu pensei que eu tinha direito de ter mais uma semana de prazo pra tentar de novo. Então passou isso e em nenhum dia mais eu tive coragem de falar com ela. Até uma semana depois, quando foi a última vez que a gente se falou. Foi quando eu tava jogando ping-pong no intervalo da escola e ela resolveu pela primeira vez ir lá pra jogar também, junto com uma amiga dela. Nessa situação eu tava bem mais tranquilo, porque eu sou o melhor do ping-pong na escola, então ninguém me ganha. E a gente tem o nosso sistema lá na mesa que o ganhador sempre fica depois da partida, então como ninguém me ganha, eu iria acabar jogando com ela quando ela entrasse. Uma coisa que acabou me encantando, que ela foi lá pra jogar e ela pediu se podia jogar. Aí se eu não me engano eu disse só que sim, que podia ficar, que ali tava a fila. E ela ficou bonitinha na fila, ela é amiga dela. Isso acabou me encantando, porque todas as outras meninas, quando elas vão jogar, elas fazem escândalo pra jogar, elas não querem respeitar a fila, não querem respeitar a pontuação, não querem respeitar nada. Elas só querem ir lá e jogar e que todo mundo deixe elas fazer o que elas quiserem. A primeira amiga dela jogou, ela jogava mais ou menos, então eu joguei bem de boinha com ela, mas obviamente ela não ganhou. E finalmente era a vez de mim jogar com a minha garota. Acabou sendo bem de boa, ela não tinha noção de nada, então eu tentei ajudar ela um pouco de como pegar a raquete, mas ela também não me escutou muito as dicas que eu dei pra ela, que ela tava meio nervosa e ela fez do jeito que ela sabia. Ela só jogou um pouquinho comigo, não conseguiu jogar muito bem, só que pelo menos foi legal porque a gente conseguiu rir um pouquinho e foi a melhor interação que a gente já teve, que acabou não dando nada errado. E aí eu tava agradecendo Deus porque ele tinha me dado a oportunidade de corrigir aquele erro e ainda foi a atitude dela ir lá jogar, então foi legal. Só que eu não sei se ela talvez não ficou um pouco desconfortável por obviamente nunca ter jogado e ela não sabia jogar direito, que ela saiu da mesa e disse, não gostei muito de jogar, não quero mais jogar, entendeu? Ela disse isso mais ou menos porque ela ficou meio sem graça de não conseguir jogar. Era óbvio que ela nunca tinha jogado. Ela até não jogou tão mal pra primeira vez dela, mas ela ficou meio sem graça de isso ter acontecido. E mais uma vez as coisas tinham melhorado um pouquinho pra mim, só que eu tinha que conseguir ser muito burro. Como tava difícil pra mim ter coragem de falar com ela pessoalmente, eu queria aproveitar esse momento pra puxar assunto com ela no Insta. Eu tava meio com a ideia de ser engraçadinho e sincero. A ideia de mensagem que eu tive pra mandar pra ela foi: você não é ruim no ping-pong, só não tem prática ainda. E aí eu fiz uma analogia que eu pensei que poderia ser um bom flirt. E aqui vai a seguinte analogia sedutora. Então, você não é ruim, só não tem prática. É que nem eu que tentei falar contigo, fiquei nervoso e não sei nada, mas faz parte. O que importa é não desistir. Se continuar tentando, uma hora tem que dar certo.
Eu até achei que esse flerte tinha sido um pouco criativo e legalzinho, só que hoje eu não consigo mais ver dessa forma de jeito nenhum, porque é doloroso. Enfim, ela ignorou essa mensagem aí por 2 dias. Obviamente ela leu ali na notificação, excluiu e não abriu de novo. Pelo menos ela foi legalzinha de não marcar ali como lida e simplesmente ignorar ela. Provavelmente ela não gostou muito do meu flerte e foi deixar ali pra talvez responder algum dia de um jeito que ela pudesse achar bom pra responder. Mas foi nisso que ela acabou me deixando com 2 dias de vácuo. Ela pelo menos não marcou como lida. Então aí eu excluí essa mensagem e fingi que nada aconteceu. Comecei um processo de tentar esquecer ela, porque não por ela ter sido ruim comigo que eu quis acabar com qualquer tipo de relação, mas é porque eu definitivamente percebi que eu não estava pronto, que eu não sabia como lidar, que isso estava me deixando muito confuso, que estava atrapalhando muito minha vida, que eu estava me humilhando 1000 vezes mais do que eu deveria, e eu decidi dar um fim nisso. Até hoje estamos há 3 semanas mais ou menos trabalhando para esquecer isso, para ir melhorando, esquecer que isso aconteceu, ignorar, sei lá. Agora, quanto mais o tempo passa, cada vez acaba ficando mais fácil. Eu vou esquecendo dela, tentando não deixar mais isso me afetar, porque eu não quero mais relacionamento até eu estar com a minha vida estável, porque eu ainda não tenho segurança. Então a única coisa que eu vou conseguir fazer vai ser prejudicar a vida da menina, atrasar ela e me atrasar muito mais ainda. Eu decidi que eu não quero mais atrapalhar ninguém e também não quero ser atrapalhado por nenhum sentimento confuso nessa fase da minha vida que tá muito corrida, que tá fudido. É a vida que eu gosto, é a vida que eu amo, mas não tá dando pra conciliar, então eu vou deixar isso pro futuro. Não tem como dizer que eu ainda não gosto dela, eu gosto ainda um pouquinho, assim, porque eu sou eu. Ainda não consigo deixar isso 100%, mas estamos tentando melhorar, porque eu sei que vai ser ruim, que se eu ouvir esse 1% ainda que eu gosto dela, eu só vou atrapalhar a minha vida, então vamos deixar isso pra lá e tentar seguir. Daqui a alguns meses eu vou me mudar, vou ir pra outra cidade, então vai ser mais fácil fingir que nada aconteceu. Foi assim que terminou essa história. Enfim, se você que foi a vítima dessa situação estiver assistindo esse vídeo, eu imagino que tem uma chance que você acabe encontrando esse vídeo e assista. Realmente me desculpa se eu acabei te fazendo mal, eu tava confuso, eu não sabia como lidar com essa situação e a minha vida tá numa fase muito complicada, eu tenho muita coisa pra fazer. Eu tenho que levar esses planejamentos pra frente, esses projetos, eu tenho que crescer esses projetos. Eu tenho muito pouco tempo pra fazer tudo. Essa situação me deixou a minha cabeça uma confusão gigantesca, então por isso que eu acabei sendo tão ruim, mas não foi minha intenção, nunca quis te fazer mal, até por isso que eu acabei me afastando depois. Foi mesmo uma situação que eu fiz ser ruim, eu não consegui te dar segurança, mostrar que eu era legal, e se eu não conseguir mostrar isso, então eu pensei que a melhor coisa que eu poderia fazer seria deixar essa situação de lado pra não prejudicar ninguém, pra te conseguir seguir a tua vida, eu a minha, e eu sei que não aconteceu nada de grande impacto, assim, não aconteceu nada, mas eu ainda sinto muito se eu possa ter te feito algum mal. Eu não faço ideia se eu acabei te deixando brava ou qualquer coisa, te atrapalhei. Talvez tu nem ligou pra nada disso. Eu não sei. Eu contei tudo aqui nesse vídeo, então eu só não vou te mandar mais mensagem nunca, porque eu não vou ter essa cara de pau de fazer isso. Mas se você quiser me mandar mensagem, contar o teu ponto de vista, talvez tu não tenha percebido porra nenhuma disso aqui que eu falei e eu tô só viajando, então aí pode ser legal, só que eu não vou mais ter coragem de tentar te atrapalhar, então eu não vou tomar essa iniciativa de mandar mensagem. Mas pode me mandar mensagem que vai ser de boa, eu não vou ter intenção, isso pelo menos eu garanto. Foi isso, eu realmente não esperava que essa situação iria acabar desse jeito, principalmente quando eu fiz aquele primeiro vídeo, mas pelo menos essa situação acabou e eu até ganhei mais um vídeo que eu acho que foi legal. Essa situação é loucura, porque como eu consegui fazer essas coisas desse jeito foi loucura. Então, se você gostou desse vídeo, então pode se inscrever no meu canal. Prometo que em todo vídeo eu vou tentar melhorar a qualidade e cada vez trazer conteúdos melhores aqui pro canal. Depois que eu me mudar, eu vou tentar gravar mais e melhor e tudo, mas agora já eu tô tentando gravar mais e melhor e tudo. Então deixa um likezinho aí pra mim saber que você gostou e se inscreve no canal pra poder ver essa evolução que eu tô me esforçando pra em cada vídeo melhorar.